voltando ao molde base tamanho 50, que eu vou fazer aqui. Como esse método tem a pence do busto aqui no ombro, eu vou trazer essa pence aqui para baixo, aqui pro... Na verdade, eu poderia jogar ela para qualquer lado, mas eu vou jogar ela para a cintura. O que eu vou fazer? Eu quero rotacionar um objeto. Vou selecionar os pontos que são dessa parte aqui da lateral da pence, que é o ponto 25. Eu seguro o CTRL 27. Vou segurar a curva, o ponto 29, que é o ponto do busto, e o ponto 30. E o 32. Ok. Aperto o Enter, seguro o ponto, clico no ponto central do ápice do busto, que é o 23, e aqui, ó, eu vou girar. O que eu quero fazer é fechar a pence do busto. Eu aproximo, se quiser aproximar a tela, bolinha com bolinha, ali no ponto 21, que é o ponto do ombro. Clico, ok. Aqui, ó, ele não selecionou esse ponto, então eu vou voltar, Ctrl Z, vou puxar os pontos que eu não quero lá para cima, para ficar melhor de visualizar. 21, 25, 27, que é o ponto do ombro. Novamente. Clico no rotacionar objetos, ponto 25, 27, curva da cava, 29, 30, 32. Quando às vezes seleciona, eu não sei o porquê que acontece, ele desclica. Clico de novo, volto, observo, tudo que eu quero tá clicado, tá assim, ó, com essas linhas pontilhadas em redor. Aperto o Enter, clico no 23. Aparecem bolinhas nos pontos que eu quero movimentar. Então, venho aqui no ponto 21, coloco sobre, Enter. Ou clique, na verdade. Clico do botão do mouse. Ok. Aqui, ó, o ponto 25 virou o ponto 25A1. Esse ponto eu não vou usar. Eu vou usar esse ponto aqui, que é o ponto do ombro, que é o 27, virou o 27A1. Vou clicar no ponto A19, é o 27, que é o ombro. A lateral do 20, que era o 29, ponto da altura da cava, que é a largura do busto também, ele se tornou o 29A1. Faço uma reta, 29, até o 30A1, que era o 30, virou o 30A1. Mais uma linha no 30A1 até o 32A1. E toda aquela pence veio para cá. Para não ficar tanta bagunça, esqueci de fazer esse detalhe, mas vamos lá. Eu vou ocultar todos os pontos que eu não quero que apareça. Eu vou clicar manualmente mesmo, tá? Clico Enter. Base, frente. Ok. Já oculto aqui para eu ir vendo certinho quais os pontos que eu posso apagar. Adicionar ao grupo. Base, frente. Base, frente. Frente. Ctrl Z porque eu botei no lugar errado. Base, frente. Ctrl Z, ele volta o que você fez.
Essa é a base frente. Vou marcar a base frente. Pense busto. E aqui vou selecionar todos, Enter, base frente, que é a base que nós vamos usar para fazer a peça de malha, a base de malha. Aqui, ó, aqui onde eu coloquei para o lado, que é para iniciar a nova base, eu coloquei 50 centímetros de distância. Eu vou colocar 0, para vocês verem que ficou desnivelado a linha da cintura. E eu preciso que essa linha da cintura frente e costas estejam na mesma altura. Clico de novo no botão no A16, 50 novamente. E quero movimentar. Vou Ctrl S para salvar. Eu vou mover objetos. Eu vou selecionar todos, clico Enter e aqui aparece esses pontinhos, que são todos os pontos da base, que eu vou colocar sobre o ponto A5. Se você ir aproximando devagarzinho, ele vai encaixando. Se você precisar aproximar, aproxima. Quando estiver bem certinho em cima, clica com o botão direito 2 vezes. Cliquei errado, vou cancelar, vou fazer de novo. Essa parte tem que fazer devagar. Seleciona, Enter. Clica, clica. Ok. Ele ficou bem certinho os pontos. Ó, esse é o ponto da base costas, que eu vou jogar para o lado, que eu vou usar. E esse é o ponto da base que foi movida frente sobre as costas, que eu vou deixar para dentro do molde, porque eu não vou usar. Oculto a base frente, oculto a base costas. Essa foi a base que foi movida. Quando eu clico em qualquer parte, em qualquer ponto que foi movido, ele vai ficar assim, ó, normal. Vou refazer as linhas que apagaram, simplesmente para ser mais fácil. Já vou mudar a cor aqui, ó. Ah, não vai dar para mudar essa cor. Vou mudar a cor das costas. Vou refazer aqui, só para que vocês consigam ver, mas não precisaria. Poderia usar os pontos só olhando. Vou afastar o ponto A e vou fazer mais um grupo de visibilidade, que é, vou marcar move, dizer que eu movimentei a frente. Ok? Verifico. Ok? Torno visível a base costas. E também, para ficar mais fácil, eu vou mudar a cor da base costas. A base que está movida não dá para mudar a cor, porque eu teria que fazer no original. Vou colocar rosa. Eu teria que fazer na base da frente e mudar um por um. Clica a linha que você quer mudar a cor. Pronto. A base costas está toda em rosa. Quais são os pontos que eu vou usar? Eu vou usar o ponto A, que é o ponto inicial. O ponto A4, que é o ponto da altura do decote das costas. 18A2, que é o ponto do decote da frente. Esses pontos que eu não vou usar, eu vou colocar tudo para dentro da base. Só para ficar mais fácil de observar o que está sendo feito. Esse aqui é o ponto do ombro. Tá. Vamos começar. Ctrl S, né? Salvando. Vou começar
pela linha da cintura, que eu vou usar 1/4 da minha cintura. No meu caso é 96 dividido por 4, que dá 24. Clico no ponto aqui da linha da cintura, das costas, Shift 0, 24. Já deixo a linha preta, ou a cor que eu quero. Esse é o ponto da cintura. Aqui, ele dá esse desnível aqui. O método que eu estou usando para fazer base é o método do MIB, Modelagem Industrial Brasileira. Eu já fiz várias vezes e funciona. Eu gosto de usar. Esse modo de fazer a base da modelagem plana se transformar em base de malha. Eu vou usar esse ponto a uma distância sobre a linha. Eu vou usar a linha da cintura costas, que é esse pontinho aqui, até esse pontinho aqui, e eu quero subir ele 1,5. Então, eu venho aqui em FX, comprimento das linhas, comprimento atual, mais 1,5. Eu vou subir 1,5. Então, esse é o ponto das costas novo. Ponto intermediário entre dois pontos. Eu vou fazer um ponto entre o ponto da altura da frente e da altura das costas. É só clicar nos dois e automaticamente ele divide o comprimento por 2. Vou aplicar, ok. O que eu não vou usar, eu vou colocar para dentro. Esse é o ponto que eu vou usar. Já vou fazer uma linha desse ponto até o ponto 37, que vai ser a minha lateral. O ponto do ombro é a mesma coisa. Ponto intermediário entre dois pontos. Ok. Esse é o ponto que eu vou usar. Novamente, no ombro. E vou colocar as linhas aqui para cá. E aqui é a cava. A cava, ao invés de usar o caminho curvado, eu vou usar a cava simples. Mas eu poderia usar o caminho curvado também. Eu vou mostrar primeiro usando a cava simples. Seleciono pontos que eu quero a cava. Seguro a alça e mantenho o Shift pressionado. Eu venho até o ponto de encontro das duas cavas. Seleciono a alça para baixo. E faço esse alinhamento. Aqui ele ficou mais para dentro. Eu vou deixar ele mais retinho até aqui, ó. E abaixo até encontrar esse ponto onde elas se encontram. Porque esse molde inicia a cava pelas costas. O molde de base malha, no caso. Esse ponto A4 eu vou remover do grupo base costas e remover do grupo move frente, para que eu possa ter a minha área de trabalho limpa. Pronto. Esse aqui eu vou colocar, ó, base costas, ajusto aqui. Esse ponto aqui não apareceu porque é o da base costas, eu volto, removo do grupo. E vou marcar, fazer uma linha do centro costas, que é da cintura até o decote. Crio uma nova curva. Essa é a curva da base em malha. Esse é o decote da frente. Essa base é própria para malha que não tenha tanta elasticidade. É para uma malha que, tipo moletom, meia malha, até poderia ser, talvez até uma viscolaicra, mas daí você vai ter que ajustar o busto, senão fica muita malha sobrando. Eu vou marcar aqui a altura do decote
a linha aqui do busto, que é a altura da cava também, no ponto primeiro, ao ponto A, até o ponto aqui da linha do busto. Eu vou refazer essa linha da cava de um outro modo, tendo um ponto como apoio. Venho aqui, ponto a partir de X e Y de 2 outros pontos, clico no ponto do ombro, que é o novo ponto, 42, forma esse ponto. Ponto intermediário entre 2 pontos. Ok. Ó, fica bem certinho, mas eu vou usar esse ponto para fazer essa cava. Caminho curvado, 40, 44, 39. Deixei aqui, ó, as costas bem retinha. A frente eu vou mudar de cor, só o decote e a cava, para ser bem percebido. E para fazer a cava da frente, eu vou clicar ponto intermediário entre 2 pontos, do ponto 43 ao 40. Ao invés de dividir por 2, eu divido por 3. E aqui eu vou entrar 1 centímetro. Ponto a distância e ângulo, 180 graus. 1 centímetro. Caminho curvado, 40, 46, 39. Essa é a cava frente. Aqui eu já vou mudar a cor para ficar mais fácil de saber qual que eu tô mexendo. Tira o que tá em cima. Aqui eu achei que poderia vir um pouco menos. Como aqui o ponto ele sai uns 2 ou 3 milímetros, eu poderia colocar 0,8. Se precisar ficar maior, você ajusta depois. Isso. Eu acho que tá bonita. E tem mais um ponto que eu preciso refazer. Eu vou usar o ponto do ápice do seio desse grupo de visibilidade aqui, que é esse ponto aqui. Ponto do ápice do seio. Eu vou vir aqui em ponto a distância e ângulo e subir 1 centímetro. Apago. Clico em A. Isso aqui é só para eu ter um vislumbre de onde é o ápice do seio e a altura do busto. Coloco próximo de novo. Aqui está a base em malha pronta para ser utilizada. Vou fazer a parte aqui é a parte do corpinho, que vem do ombro até a cintura. Eu vou fazer a parte do quadril. Clico em A5, para baixo. Eu tenho 22 de altura de quadril. Vou deixar com a linha preta, ok? E eu coloco o meu quadril dividido por 4 menos 1. No meu caso é 114, dividido por 4 dá 28,5, menos 1 dá 27,5. Aplico. Aqui eu vou criar uma reta para facilitar a minha curva. Vou usar uma curva simples do 37 até o 50. O Valentina, as curvas são sempre da esquerda para a direita, em sentido horário, para que na hora de decalcar o molde, para transformar ele em molde, ele seja funcional.
Senão você tem que clicar num botão extra para conseguir transformar ele em molde. Mas se você sempre fazer ele da esquerda para a direita, ele vai funcionar adequadamente. Aqui, ó, eu deixo uma linha suave, uma curva suave. Por isso que eu fiz essa reta para ser perceptível. Eu posso deletar aqui a linha reta, clico nela e clico em delete. E tá pronto o meu molde base em malha até 2%. A frente e as costas estão juntas. Aqui, esse molde poderia ser usado assim, mas geralmente a gente gosta de dar um degrauzinho aqui no ombro, fazer o ombro da frente ficar menor e o ombro das costas ficar maior, porque a tendência de quem tem os ombros assim comuns, a não ser que a pessoa tenha muito pouco ombro, ela não sentiria diferença, mas se ela tiver os ombros como a maioria das pessoas tem, ele é a parte das costas, ele é mais pronunciado e precisa desse deslocamento. Então eu vou ensinar como fazer a parte de deslocamento. Mas antes eu vou salvar essa base, Ctrl S, vou criar um grupo de visibilidade para essa base, porque eu quero fazer o deslocamento do ombro. Vou selecionar aqui a parte de baixo, da altura da cava para baixo. Vou colocar base, malha, corpo. Ok. E aqui ombros, frente, costa. Ok. Para fazer o deslocamento, eu vou usar ponto, distância e ângulo no ponto do ombro, que é o ponto aqui 41. Eu vou fazer um deslocamento de 2 centímetros. Eu quero que a base das costas tenha 2 centímetros a mais do que a base da frente. Então, eu vou usar 1 centímetro, que é a metade. Eu segurei o Shift e coloquei para cima. Quando eu cliquei, ele forma o ângulo de 90 graus. Esse é o ponto 51,41. É o ponto da medida que eu vou usar para 3 outros pontos que vão ser formados a partir do ombro. A ponta do ombro das costas, da frente das costas, né? Que esse aqui é um ponto compartilhado. Eu vou usar o comprimento da linha 51,41. Seleciono, Ctrl C, OK. Aplico. Da ponta do ombro para baixo, ângulo 270 graus, aqui em comprimento, Ctrl V, que é a linha 41,51. Ponta do ombro para baixo, linha 41,51. Ok. Refaço os ombros, frente e costas. Aqui eu vou compartilhar o mesmo ponto das costas. E aqui o ponto da frente com o novo ponto de ombro. A cava, eu vou compartilhar esses pontos. Então, eu vou remover do grupo de visibilidade. Pronto. Oculto. E aqui está a nova base da parte dos ombros. Vou refazer a cava usando o caminho curvado. Aqui a cava das costas. Cava das costas, ela é mais retinha.
ok? E a cava da frente, caminho curvado, que é o novo ponto do ombro, 54, 46 e 39. Pronto. Vou deixar em rosa a frente. E novamente vou criar um grupo de visibilidade para cada um, para as costas e para frente. O que eu vou fazer? Essa é a base de malha do corpo. Eu vou selecionar essa parte aqui, ó, dos ombros. Eu vou remover do grupo para aparecer. Ok? Todos os pontos que eu preciso estão aqui. E eu vou selecionar a frente, os pontos da frente. Vou marcar ombros, frente. Ok? Seleciono, menos o ponto A. Ombros, costas. Adicionar o grupo ombros, costas e remover do ombro, costa. Pronto, só ficou o ponto A novamente. Então, quando eu quero fazer a base das costas, eu uso a base malha corpo com o ombro, costas. Nesse caso, eu faria assim. Seleciono tudo. Só o ponto A que eu vou deixar. Aperto o Enter e crio um novo grupo. Eu vou colocar um underline, base, malha, costas. Ok. Para ele ir lá para cima. Pronto, funcionando. Só elimino este daqui, porque esse é o ponto do ápice do seio da frente. Então, eu tiro daqui. Essa é a base das costas. A base frente, base malha corpo, mais os ombros da frente. Vou selecionar tudo, menos o ponto A. Underline, base, malha, frente. Aqui ficou essa linha errada, vou tirar ela da base malha frente e vou fazer uma nova. Pronto. Aqui eu vou deixar o rosa, porque quando eu quero olhar as duas bases juntas, eu consigo perceber a diferença, porque a cor da linha não influencia na impressão. É só para efeito de visualização. Então, aqui está a minha base frente. E aqui, essa nova linha, eu vou adicionar o grupo base malha frente. Pronto, a tela tá limpa. Eu gosto de fazer isso para que quando eu for fazer os modelos, eu consiga visualizar o modelo pronto sem a base. Porque eu não gosto disso aqui. Esse é um problema para mim, ver tanto ponto um em cima do outro. Agora o que eu vou fazer? Vamos testar essa base. Para isso, nós precisamos imprimir ela. E eu vou imprimir numa impressora
com folhas de tamanho A4. Tem vários formatos de saída, mas eu vou usar esse. Eu venho aqui, ferramenta de peça de trabalho. Eu sempre tenho que ir no sentido horário, da esquerda para a direita. E eu sempre inicio no ponto mais alto. No caso, esse aqui é a metade do molde, né? Então, esse é o ponto central do molde. Ponto mais alto central do molde. No caso, o A4, curva. Eu quero clicar. As linhas eu não preciso clicar, mas as curvas eu preciso. Clica na curva. Vou clicar nesse ponto para marcar o pique. Não precisaria. Clica de novo na curva, no ponto. Quando é curva, clica no meio da curva. Qualquer lugar, né? Mas é no meio. Aqui, ele não está selecionado. A curva está selecionada, mas o ponto não. Então, clica no ponto. Clica no ponto. Pronto, fechou. Aqui, ó, esse é o caminho principal. Aqui do lado tá escrito peça. Aqui eu escrevo costas. É só pro arquivo mesmo, não precisa, não vai sair esse nome na impressão. Ok. Se eu quiser marcar a linha da cintura, eu venho aqui, ferramenta de caminho interno, clico no ponto A5, 37, Enter. Caminho interno, eu deixo sem nome. Quando eu quero fazer um molde muito bem arrumadinho, eu coloco o nome em tudo. Mas nesse caso, eu vou colocar uma linha pontilhada e dizer que é a peça das costas. Ok. Venho aqui em moldes e tá aqui a minha base costas. Ela é móvel. Depois eu vou colocar nome e margem de costura. Por enquanto eu vou voltar e fazer a frente. Oculto a base costas e vou fazer a frente. Ferramenta de peça de trabalho, ponto 18A2, curva, ponto do ombro, curva da cava, ponto da cava, cava, curva, Enter, frente, ok. Aqui eu vou marcar ferramenta de caminho interno. Não precisaria marcar, mas eu vou marcar. Vou marcar a cintura. Frente, ok. E para colocar o nome da peça, não, isso não é tão relevante agora. Por enquanto eu vou fazer apenas assim. Vou para o moldes. No caso, eu iria criar um ponto aqui dentro do molde para que o fio, a guia, no caso é uma linha que indica o fio em que será cortado, indica o sentido que será cortado a peça e o nome da peça fique no lugar correto. Vou voltar e mostrar. Eu faço um ponto intermediário entre dois pontos. Ele é só para ser um ponto fixo. Aplico aqui. Apliquei aqui. Pode ser em qualquer lugar, vou colocar num lugar que não tenha tanta informação. E venho aqui, ferramenta de pino, A55, peça costas, de novo, peça frente. Ok. Esse ponto é invisível e depois ele vai ser usado. Aqui no ponto da curva da cava frente, eu gosto de colocar um pique de marcação V interna, que vai dar para ver só depois. E se você quiser um ponto na cintura, um pique de uma linha, um pique de uma linha. Mais do que isso eu acho que não precisa, tá bom? Clico com o botão direito do mouse, opções, sobre o molde. Vai aparecer outra janela. E venho aqui. Eu deixo ele com os pontos visíveis, para que eu possa saber qual ponto é qual. Se você precisa aqui aproximar, você tem que cancelar aqui, aproximar,
clica com o botão direito, opções. Margem de costura. Clico em margem de costura. Eu vou aplicar aqui, mas poderia aplicar só no final, para ir vendo o que acontece. Aqui para malha eu coloquei 0,8 centímetros, que é o suficiente. Aqui, como é uma dobra, eu vou tirar. Aqui, isso aqui você vai aprendendo aos poucos, mas é assim. Eu coloco 0 aonde eu não quero que tenha margem. 0,18 a 2, nó 0,18 a 2, que foram os pontos que eu cliquei para fazer o molde. Eu não quero no decote, então eu vou colocar 0. Aqui, 0. No ombro eu quero. Na cava eu não vou deixar, porque vai ser feito sem manga, é só para experimentar a base. Então, ponto 54, depois 0, 0 e 0, e assim vai. A lateral eu vou deixar com margem, e o final eu vou tirar a margem. Ok. Venho aqui em rótulos, e eu vou escrever aqui. Eu adicionei, vou voltar para falar, né? Eu coloquei em rótulos, dados da etiqueta da peça, editar modelo. Clico em mais, clico centralizar. Na verdade, isso aqui é uma prática que eu faço, mas cada um faz como quer. Eu vou colocar 20 para ficar grande. Eu vou colocar molde, base, malha, 2%, tamanho GG. No meu caso, eu estou usando o tamanho plano, tamanho 50, é como se fosse um GG ou G1, depende da tabela de medida. Ok? Venho aqui em rótulos, rótulo de peça visível, senão ele não vai aparecer. Clico aqui e coloco o pino. Esse é o pino central, 55. Esse é o ponto que foi criado. Aplicar, ó, já apareceu o que eu escrevi lá. Só que se eu não tivesse colocado esse pino, botasse nenhum pino, ele fica solto em qualquer lugar. Você pode colocar ele em qualquer lugar do molde. Eu gosto sempre de colocar no pino, porque daí eu não preciso mexer nele depois. E eu venho aqui no fio e eu uso o mesmo pino para fazer o fio. Eu já deixo tudo como tá, só coloco o pino, aplicar. Pronto. O tamanho do fio pode ser mudado, mas eu vou deixar assim, com 10, que é o padrão. Venho aqui para as costas, novamente, vou aplicar e vou fazer todo o processo de novo. Aqui, se eu não aplicar e deixar para aplicar depois, também é possível. Ó, esqueci o A4. Por isso que eu gosto de ir aplicando, porque às vezes eu esqueço de algum ponto. Tudo um a um. Todos os pontos têm que ser feitos um a um. Aqui no caso eu tinha colocado 0, mas eu fiz errado. É ponto 8 ali. Então eu volto aqui, ó, padrão, que ele usa essa medida como referência. Aplicar. Ok. Ó, lateral. Aqui não aparece o pique, porque não tem margem. Se você quisesse botar um pique aqui, teria que fazer esse ponto, teria que voltar. Se não quiser, se quiser que apareça uma marcação sem ter uma margem de costura, porque o ponto só aparece quando tem a margem de costura. Vou voltar para o traçado, ponto 46,
clico em ferramenta de rótulo no lugar, ponto 46. Aqui, vou colocar um piquezinho, só para saber que é a frente. Forma de T. Ok. Volto e apareceu um piquezinho aqui, em forma de T. Ctrl S para salvar e agora criar o rótulo. Nesse caso, você pode salvar o seu rótulo. Eu vou mostrar como fazer isso. Vem no rótulos, eu fui na frente de novo. E vou salvar aqui em cima, exportar rótulo como modelo. Aqui eu tenho vários rótulos salvos, então eu vou botar modelo teste. Vamos salvar. Ok. Ok. Venho nas costas, rótulo, editar modelo, venho aqui, importação do modelo de rótulo e meu modelo teste. Molde base malha 2% tamanho GG. Ok, aplicar. Rótulo 45. Rótulo da peça visível. Fio, clica aqui na caixinha, aplicar. Pronto. Você pode escrever o quanto você quiser ali dentro. E agora eu vou criar um layout de impressão. Eu vou fazer ele manual, porque eu gosto de fazer manual. Vou vir aqui em layout manual, criar, 100%, ok. Aqui abriu a tela do puzzle. Eu não vou salvar esse arquivo, eu simplesmente vou pegar as costas que estão aqui e a frente. Aqui, para eu aproveitar bem a tela para folhas em A4, eu vou usar elas deitada. Eu venho aqui, ó, exportação de modelo de PDF em mosaico. Coloco ela deitada. E aqui nessa página de propriedades da folha, eu venho aqui e aumento um pouquinho, para ela usar toda a largura da página. Isso aqui com o tempo você vai se familiarizando, mas ele é bem fácil de mexer. Eu não gosto de deixar muito na borda, porque às vezes a impressora não imprime certo. E aqui eu vou girar o molde, aqui ó, propriedades da peça atual, rodar, mudo o ângulo, 90, aplicar, aplicar. Porque eu quero aproveitar bem essa folha. Aqui ó, no final, em propriedades de layout, tem bordas grudentas, eu desabilito, porque senão ele sempre fica tentando encostar na borda. E eu não gosto que encosta na borda. Eu vou deixar ele mais aqui embaixo. Aqui eu vou deixar assim. Se você colocar um em cima do outro, vai ficar vermelho. Isso quer dizer que não, que tá se sobrepondo, não pode. Então, eu venho até ficar preto. E sobrou várias folhas. Eu venho aqui em propriedades da folha, remover comprimento não utilizado. Clico. Se por acaso não sair, que às vezes acontece de ele não sair, você pode fazer isso manualmente. Ó, menos até sair essas linhas pontilhadas indicando que são novas folhas. Então, o tanto de folha que eu vou usar vai ser 2, 4, 6, 8 folhas. Esse é um molde simples, então não precisaria usar, mas se fosse um molde mais complexo, você viria aqui, ó, propriedade mosaico, esquema de propriedades, esquema de impressão em mosaico e show tile number. Ele mostra a quantidade de folhas e na hora de salvar ele cria um arquivo menor mostrando o desenho da forma de colagem, que poderia ajudar se caso você se perdesse na hora de montar essas folhas. Eu venho aqui no final, venho para baixo, exportar layout. Eu vou exportar para o desktop, já tá. Navegar, escolhe o local que você quer. Aqui
eu seleciono o tipo de exportação que eu quero. Eu vou usar PDF Mosaico Arquivos. Mostrar sentido do fio. Isso aqui não precisa. Se você quiser que saia esse esquema do mosaico, você clica aqui, ele vai sair um mini mosaico da folha. Um mini esquema do mosaico da folha. Se não, não precisa. Eu vou colocar aqui o nome do arquivo. Molde base malha GG. Ele sai aqui, .pdf. Ok. Venho na tela. Eu estou abrindo direto no meu navegador. Qualquer navegador abre o arquivo em PDF. Ou você use o arquivo que você quiser. Aqui ele já deixa as margens para colar. Às vezes acontece de não ficar bem certinho. Ele fica tipo com erros de alguns milímetros. Isso pode fazer diferença. Quando isso acontece, na verdade eu não chego a deixar isso acontecer. Eu crio quadradinhos. Eu vou mostrar o que eu faço. Porque isso pode ser impresso direto assim, mas você tem que verificar as medidas como saíram. Eu vou mostrar o que eu faço para que não ocorra esse tipo de erro. Eu venho aqui no ponto inicial, ponto a distância e ângulo, e crio um quadrado. Vou colocar 4 centímetros. Clico aqui no ponto a partir de X e Y e 2 linhas só para saber que é um quadrado. E eu sei que esse quadrado tem 4 centímetros. Eu venho aqui em ferramenta de peça de trabalho, seleciono os pontos, coloco 4 centímetros. Ok. Em moldes está aqui. Aqui está o meu quadradinho. Vou voltar lá para o meu layout manual, vou criar. E vou refazer aquela parte. Vou tirar aqui o bordas grudentas. Venho aqui. Aumento aqui. Vou girar. Só para otimizar o espaço na folha. E aqui eu vou colocar esse quadradinho bem aqui no meio da linha. Por quê? Porque eu quero saber se essa linha, se essa folha daqui e essa folha daqui estão certas. Vou remover o comprimento e vou imprimir. Base, malha, GG, PDF, ok. Aqui está o meu quadradinho, vou imprimir. Imprimir. Escolho a minha impressora, todas as páginas eu coloco em preto e branco. Aqui a escala tem que estar sempre 100%. A escala padrão funciona como 100%, mas é algo que você deve observar. Porque não pode ser ajustado, nem a área de impressão, nem a página. Ele precisa estar 100%. Tamanho original. E eu coloco o imprimir. Estou imprimindo em uma impressora comum, com folhas A4. Depois eu vou colar, separo todas as folhas e colo. Tem uma linha indicando aonde colar cada folha. Agora eu vou recortando com uma tesoura para papel. Pronto, essa parte vou cortar no tecido, na malha, é uma meia malha. Como eu tinha um pedaço pequeno, era só sobra de malha, eu diminuí o comprimento dela para conseguir fazer a base. Eu gosto de usar papel A4, é tipo papel sulfite, não sei dizer os nomes, papel ofício.
Eu gosto de usar eles para cortar porque dá para dobrar o papel. Essa sou eu de costas com a base no corpo. As costas estão ok. E a frente na cava tem uma folguinha, que num lado eu marquei e no outro não. Essa folguinha eu vou mostrar como marcar ela no molde e depois ajustar. Eu escrevo na malha, na própria malha, porque vai ser guardada só como referência para a base em malha mesmo. E eu escrevi nela com caneta fantasminha, mas poderia ter sido de caneta também. Eu faço a marcação na malha e na base em papel. E depois eu faço o ajuste na base do Valentina. Esse é o ajuste que eu vou fazer na cava da frente. Eu já havia feito, mas eu esqueci de gravar. Então eu vou mostrar como ficou o ajuste do busto. Em linha verde era como estava antes e a linha rosa é como está agora. Eu tirei 3 centímetros aqui da cava em direção ao ápice da pence. Eu vou mostrar como eu fiz isso. Aqui eu vou usar segmentação de um caminho curvo. Eu medi 9 centímetros. Então, eu vou em comprimento das curvas, comprimento atual, menos 9 centímetros. E eu tirei 3 centímetros ao todo, então é 1,5 centímetro para cada lado. Eu havia escondido os rótulos. Do 54 ao 53, menos 1,5 centímetro. E do 63 ao 39, na verdade não, basta colocar 1,5, porque é em sentido, no mesmo sentido que o relógio, da esquerda para direita, de cima para baixo.
Não é não. Ele considera a curva inteira. Eu tenho que dizer isso para ele. Na verdade, eu vou pegar o comprimento. 54,39 menos menos a linha, vou botar entre parênteses, a linha 54,63 mais 1,5. Para dividir essa cava e deixar os 3 centímetros, eu vou colocar do ponto 54 ao 63 mais 1,5. Pronto. Esse é o tanto que eu vou tirar. Aqui eu não precisaria fazer essas linhas, eu tô fazendo para ficar visível o que eu vou fazer. Eu vou girar, rotacionar objetos. Eu vou clicar no ponto do ombro e no ponto do 64, que é o início da pence. Eu quero girar ela, clico em Enter. O ponto 47, que é o ponto do ápice do seio, e tem 2 pontos aqui, que estão girando pelo eixo 47. Então, eu venho aqui, coloco ele rente ao ponto A65, ok. Do ponto 53 ao ponto 54 é onde vai formar o novo ombro. Então, eu vou usar esse aqui, ó, ponto a uma distância sobre a linha, do ponto 53 ao novo ponto que foi girado o ombro. Eu quero o 53 ao 54, que é a linha do ombro. Ok, ok. Aqui eu poderia colocar a linha preta já para ser visível. E o novo ponto da cava será o 64A4, para ele ter essa compensação aqui. Vou criar uma curva simples. Não. Vou criar uma curva de caminho curvado. Aqui, aqui e aqui. Pronto, essa é a nova cava. Vou comparar com a que eu já tinha, ó, ficou bem parecida. Só modifiquei assim ficou, a curva ficou um pouquinho diferente, ó. Pronto. Está exatamente igual agora. E é isso. E essa é apenas uma ideia de como você pode guardar o seu molde, se caso, assim como eu, você não tem muito espaço. Gosto de guardar eles dobrado e etiquetado. Na descrição desse vídeo tem o link para o vídeo anterior a este, que é o molde plano, para como copiar o plano e transformar ele em base para malha, e o link para o próximo vídeo, que é interpretando um modelo de blusa em malha.